Fala pessoal, segue o vídeo de correção das atividades envolvendo ponto reto e plano cartesiano. O objetivo é compreender os conceitos de ponto reto e plano. Atividade 1. Situe no mesmo sistema de eixos cartesianos os pontos. Aí nós temos os pontos A, B, C, D, E, F, G, H. Então eu vou desenhar aqui o sistema cartesiano para localizarmos esses pontos, dadas as coordenadas. Bom pessoal, aí está o nosso sistema cartesiano. Fiz o desenho de uma reta horizontal, uma reta vertical. O encontro dessas retas, nós temos um ângulo de 90 graus, elas são retas perpendiculares. A reta horizontal é o eixo das abscissas, é o eixo X, e a reta vertical é o eixo das ordenadas, ou o eixo Y. Bom, as coordenadas de A, 1 e 3, ou seja, o X eu tenho o valor 1 e o Y 3. Então eu vou pontilhar aqui o 1 até a altura 3, que é a ordenada de A. Bom, mais ou menos aqui nós temos a localização do ponto A. O ponto B, sempre primeiro, né? Sempre X, tá? Não esqueçam. Então eu tenho menos 2 e o Y vale 1. Vai ficar mais ou menos aqui. Esse é o ponto B. O ponto C, 0 e menos 4. Como eu falei na aula anterior, muita gente faz confusão ao ter um ponto de coordenadas onde um dos valores é 0, basta você enxergar quem é diferente do 0. É o valor em x ou é o valor em y? Quem é diferente do 0 é o valor em y. Então, esse ponto C é localizado lá no menos 4 do y. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho y. Então, a gente vai até o menos 4 aqui do eixo das ordenadas e marca o ponto C. Ele está localizado aqui. O ponto D, menos 3 e 0. Quem é diferente do 0? É o menos 3, que está aqui, a abscissa do ponto, ou seja, o menos 3 está no eixo X. Então, esse ponto D localiza-se aqui, no menos 3 de X. O ponto E, menos 2 e menos 3. Menos 2 está aqui, o menos 3, abaixo aqui da origem, né? Nós temos o menos 3 em Y, no eixo das ordenadas. Então, eu vou pontilhar até a altura do menos 3, que é a ordenada do E. Menos 2 do X e menos 3 em Y. Ponto E. O ponto F, 2 e menos 1. 2 está aqui, o menos 1 abaixo de 0. Então, eu vou pontilhar até a altura menos 1. Prontinho, está aqui o ponto F localizado. O ponto G, coordenadas 3 e menos 4. 3 está aqui, menos 4 abaixo da origem, então eu vou pontilhar até a altura menos 4. Olha aí. Agora o ponto H, pessoal, perceba que são valores fracionários. Bem tranquilo, basta você fazer o seguinte. Se eu tenho 5 meios, ou 5 sobre 2, qual é a metade de 5? É 2,5. Então aqui eu tenho 2,5. Aqui eu escrevo ponto e vírgula, tá bom? Já que eu escrevi na forma decimal. E o 1 sobre 2, metade do 1. Qual é a metade do 1? Metade de R$1, 50 centavos, ou seja, 0,5. Basta localizar agora o X e o Y do H. O X é 2,5, 2,5 mais ou menos aqui, ó, entre o 2 e o 3, bem na metade do caminho, no intervalo entre 2 e 3. O 0,5 está na metade aqui de 0 e 1 no eixo das ordenadas, mais ou menos aqui. Ó. Então a gente pontilha até a altura 0,5, que é a ordenada de H. Então o ponto H localiza-se nessa região. Então, se fôssemos perguntar agora, quem são os pontos do primeiro quadrante? Percebe-se, né, o A nessa região e o H, tranquilamente. O ponto B pertence ao segundo quadrante. O ponto D, como está num dos eixos, ou seja, no eixo das abscissas, o ponto D não pertence a nenhum dos quadrantes. No terceiro quadrante, nós temos o ponto E. Tá? O ponto C está no eixo das ordenadas. Esse ponto, então, ele não pertence a nenhum dos quadrantes. E aqui no quarto quadrante nós temos o ponto G e o ponto F. Beleza, gente? Vamos para o número 2. Forneça as coordenadas dos pontos dados no plano cartesiano abaixo. Aqui nós temos um sistema cartesiano e alguns pontos nessa malha, né? Nessa malha quadriculada. Então, a gente pode, por exemplo, iniciar aqui nesse primeiro quadrante, depois segue no sentido anti-horário aqui, de acordo com a ordem desses quadrantes. Então vai ficar assim, ó. Vamos lá, ponto H, coordenadas, primeiro demoral para o X, né, a abscissa. Então, cada um desses lados aqui do quadradinho da malha é uma unidade, tá bom? Então vamos assim, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2. Então,
o H ele tem a abscissa 2 e a ordenada dele, se a gente contar aqui os lados dos quadradinhos, olha só, 1, 2, 3, 4. Então, H, coordenadas 2 e 4. O ponto J, olha só, o ponto J ele tem abscissa 1 e ordenada também 1. No segundo quadrante, nós temos o ponto L. O ponto L, você percebe que ele está no segundo quadrante aqui, e o valor em x está um lado aqui deslocado na malha aqui da origem, uma unidade aqui, ó. Nós temos uma unidade de deslocamento em relação à origem. Então nós temos para o L, nós temos a abscissa menos 1 e a ordenada, se a gente contar novamente, nós teremos 1, 2, 3, 4. Então as coordenadas de L, menos 1 e 4. Bom, no terceiro quadrante nós temos o ponto M e o ponto I. O ponto M, o x dele percebe-se à esquerda da origem. Então a gente conta aqui os lados dos quadradinhos da malha, menos 1, né? Aqui eu tenho 2, seria menos 2, seria não, é o menos 2, e aqui é menos 3. Como ele está abaixo de 0 no eixo vertical, o eixo das ordenadas, eu tenho menos 1 e menos 2, ou seja, a ordenada de M é o menos 2. O ponto I, nós temos aqui o menos 2, tá? E para Y nós temos, deixa eu anotar logo, né? Menos 2, nós temos menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. Olha só, tranquilo, né? Agora o quarto quadrante nós temos o N, e o N ele está à direita da origem, né, em relação ao eixo horizontal, o eixo das abscissas, está à direita uma unidade. Então, o x do n é o 1 e o y nós temos, olha só, menos 1 abaixo de 0, menos 1, menos 2 e menos 3. Está aqui, ó. Bom, agora os pontos pertencentes aos eixos. Nós temos o ponto K. Primeiro você analisa x, então a gente vê o deslocamento de 3 unidades. Como ele está no eixo x, o y dele é 0. O eixo x corta y no valor 0, fique atento. E também temos quem aqui? Bom, o ponto O, que está na origem. Se está na intersecção dos dois eixos, as coordenadas de O, 0 e 0. Vamos para o número 3. Número 3, dados os seguintes pontos A, B, C, D até o ponto L, indique quais pertencem. Se você já pegou o jeito, né, de analisar o sistema cartesiano, você já pode ir logo diretamente e responder. Agora, fica mais fácil se você fizer o desenho e localizar esses pontos aqui, tá bom? Vamos de forma bem rápida fazer o desenho e localizar os pontos para respondermos aos itens de A a H. Bom, pessoal, é só um rascunho, né? Aqui eu tenho o eixo X, aqui eu tenho o eixo Y. Então, de forma bem rápida, o ponto A, menos 3, está à esquerda aqui do 0, né? O 0 em x aqui, né? Bem aqui na intersecção das retas. Aqui eu tenho menos 1, menos 2, menos 3 aqui. O 3 está acima do 0 no eixo vertical, que é o eixo das ordenadas. Então, mais ou menos aqui, ó, 3, tá? Só para a gente ter uma ideia aonde se situa esse ponto A. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, só lembrando, no sentido anti-horário, aqui eu tenho o segundo quadrante, logo abaixo o terceiro quadrante. Já fizemos esse estudo, o estudo dos sinais. Basta agora marcar. Segundo quadrante, nós temos o ponto A. Bom, ponto B, 11 quintos ou 11 sobre 5. Pessoal, olha só, 11 quintos. Se eu quero saber qual é o resultado disso na forma decimal, basta eu pensar o seguinte: dobra o 11, né? Como ele não tem o 0, lembra lá da dica? Quando tem o 0, ignora o 0 e dobra o que sobrou, né? Nesse caso, vocês irão deslocar uma vírgula. Imagina a vírgula aqui na extremidade à direita, ela desloca uma casa para a esquerda, tá bom? Dobra esse valor e faz isso. Eu vou fazer a continha aqui do lado e mostrar para vocês. Vai ficar assim, ó, 11 dividido por 5. Bom, cabem 2, 5 ali no 11, né? 2 vezes 5, 10, subtraindo, sobra 1, quero continuar dividindo, inventa um 0, joga vírgula, 10 por 5 que dá 2, 2 vezes 5, 10. Como eu falei, você dobra o carinha que está lá em cima no numerador e desloca a vírgula para a esquerda, tá? Ela está aqui na extrema direita, desloca uma casa para a esquerda. Eu tenho 2,2. 2,2
mais ou menos aqui. Aqui é 1, aqui é 2. 2,2 está aqui próximo do 2. Ó. E como a ordenada é 0, então esse ponto está no eixo X, tá? Ele fica aqui, ó, esse ponto B. Então, vamos localizar todos, depois a gente responde aqui. O ponto C, menos 4 e menos 5, menos 4 está aqui, menos 5, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, mais ou menos aqui. Vai ficar por aqui, né? Ficar em cima onde eu escrevi aqui, terceiro quadrante. Esse é o ponto C. O ponto D, 0 e raiz de 2. A raiz de 2 é um número irracional. A raiz de 2 é aproximadamente 1,4, 1,41. Então, se o x é 0, esse 1,41, ele é um valor positivo, esse valor aproximado, está acima do zero aqui. Ó. Então, está mais ou menos aqui, ó, o ponto D. Tranquilo? Sobre o eixo das ordenadas. O ponto E, 1/4 e 1/4. Se você dividir 1 para 4, se você pega lá R$1, divide em 4 partes, você tem 4 moedinhas de 25. Então, 1/4 é 0,25. 0,25 está entre 0 e 1. Aqui seria, aqui é 1, 0,5 é aqui, né, a metade, entre 0 e 1 no intervalo. 0,25 está aqui. E 0,25 é entre 0 e 1 aqui do eixo das ordenadas, mais ou menos aqui. Então, esse ponto está mais ou menos nessa região. Esse é o ponto E, está no primeiro quadrante também. O ponto F, 0 e menos 5. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esse é o ponto F. Ponto G, 3 e 11. Então, se eu dividir aqui 11 por 2, metade dá 5,5 e aqui é 3. Então, eu tenho aqui 1, aqui seria o 2, 3. A abscissa vale 3 e 5,5, se eu pegar aqui sendo 3, aqui é 4, aqui é 5, 5,5 está mais ou menos aqui. Então, eu tenho 3 e 5,5, bem aqui, ó, primeiro quadrante. Esse é o ponto G. O ponto H, 1 ponto e vírgula, separando o decimal aqui, menos 3,2. O 1 está aqui, menos 3. Se eu contar aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3. Menos 3,2 está mais ou menos nessa região. Então, eu tenho 1 e menos 3,2 aqui, ó, no eixo das ordenadas, ponto H, quarto quadrante. O ponto I, menos 3 meios, menos 3 meios. A metade de 3 é 1,5. Então, eu tenho menos 1,5, está entre o menos 1 e o menos 2 aqui. Ó, menos 3 meios fica nessa região. No eixo Y, menos 3 meios fica entre o menos 1 e o menos 2 aqui, ó, menos 1,5, tá bom? Então, enxergue o número na forma decimal, é menos 1,5. Tanto aqui, né, e aqui também, óbvio. Então, menos 1,5, menos 1,5. Está aqui no terceiro quadrante o ponto I. O ponto J, 0 e π. Nós sabemos que o π é aquela razão entre o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, que dá aproximadamente 3,14. Então, se eu tenho x sendo 0, 3,14, pessoal, fica mais ou menos aqui, ó, esse ponto. O ponto J está sobre o eixo das ordenadas. Por que isso? O x é 0. Então, o eixo Y corta o x bem no 0, tá bom? O ponto K, menos 1/3, se você dividir, vai dar menos 0,333. A ordenada, o valor em Y é 0. Então, esse ponto está sobre o eixo das abscissas, que é o eixo X, está aqui bem próximo do 0, nessa região aqui, ó, em cima aqui do eixo X, tá? Esse é o ponto K. O ponto L, eu tenho menos 4, aqui eu marquei como sendo 2, né? Até ficou um pouco errada essa escala aqui, mas tudo bem, né? O que vale é o entendimento. Então, eu tenho o menos 4 para x e o 2 para y. Então, esse ponto, mais ou menos nessa região, o ponto L. Então, agora a gente consegue, né? Ficou um pouco misturado aqui, né? Mas dá para a gente localizar. Então, vai ficar... No primeiro quadrante, nós temos o ponto G e o ponto D. Ponto D bem aqui no cantinho. Então, é D e G. D e G. No segundo quadrante, nós temos o ponto A e o ponto L. No terceiro quadrante, nós temos o ponto I e o ponto C. Não pode esquecer aqui, ó. Então, eu tenho C e I, tá? A gente pode usar aqui essa conjunção, né? A e L, C e I. No quarto quadrante, nós temos o ponto H. Agora, pontos que pertencem ao eixo X. Vamos lá, para a gente não esquecer de ninguém. É o ponto K, nós temos o K e temos também o ponto B. Basta também olhar aqui, né, no enunciado, K e B.
Ao eixo Y, nós temos o ponto J e o ponto F. Isso mesmo, J e F. Bom, pontos que pertencem à bissetriz dos quadrantes 1, 3. Olha só, gente. Nós temos aqui o ponto A, por exemplo, ele pertence à bissetriz dos quadrantes aqui. Aqui é o quadrante 2 e aqui é o quadrante 4. Na bissetriz dos quadrantes ímpares, temos nessa bissetriz, então, pessoal, o ponto aqui ficou um pouco poluída aqui a tela, mas nós temos o ponto I, né, que ele pertence a essa bissetriz dos quadrantes ímpares, que são os quadrantes 1 e 3, conforme eu já falei, o ponto I, e também, se você observar bem aqui, bem escondidinho aqui, ó, quase não dá para ver, o ponto E. O ponto E tem coordenadas 1/4 e 1/4, ou seja, se você dividir, você vai encontrar 0,25, 0,25. Esse ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares, tá? Ou esses pontos, né? Tanto o ponto E como o ponto I. Então, eu vou anotar logo aqui, ó, E e I. Agora, a bissetriz 2, 4, vamos ver se a gente consegue achar aqui. O ponto A, né? Bem tranquilo, dá para ver aqui, ó, bem tranquilo, ponto A. Agora, o ponto H, não, o ponto H não pertence, nós temos 1 e menos 3,2, somente o ponto H. Tranquilo, pessoal? Então, está feita aí a correção. É isso aí. Número 4, determine o sinal do produto das coordenadas de um ponto do primeiro quadrante, aí vem da bissetriz 2, 4. Bom, pessoal, vamos então fazer o estudo de cada uma dessas opções aqui, A, B, C, D. Do primeiro quadrante, se a gente desenhar aqui o sistema cartesiano, tá? Bem rapidinho, aqui é X, aqui é Y. Então, o primeiro quadrante é essa região aqui, primeiro quadrante, né? Onde o X, o ponto que está aqui, o valor em X é positivo e também a ordenada, o Y, também é positivo. Então, se eu fizer o produto desses sinais, das coordenadas, coordenadas quer dizer X e Y, tá? Quando eu pronuncio ordenada, ordenada é Y e abscissa é X. Então, se eu fizer mais vezes mais, o sinal aqui do primeiro quadrante é o quê? É positivo, tá? Que é um V. Então, mais vezes mais dá mais. Se eu pegar aqui o sinal da abscissa e o sinal da ordenada, mais vezes mais dá mais. Se eu pegar aqui, ó, um ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes 2 e 4, olha só, eu tenho aqui o quadrante 2 e o quadrante 4 aqui. Um ponto nessa região, no segundo quadrante, a abscissa tem sinal negativo e a ordenada tem sinal positivo. Então, se eu multiplicar menos vezes mais, sinais diferentes, o menos pede o oposto, né? Menos vezes mais dá menos. A mesma coisa ocorre no quarto quadrante. Aqui é o quarto, aqui é o segundo, né? Vamos anotar aqui. E aqui é o quarto quadrante. Então, se eu fizer aqui, eu pego um ponto aqui dessa região. Claro, né? Só lembrando, viu, pessoal? Eu estou falando região, mas a região onde passa aqui a bissetriz dos quadrantes 2, 4, ou seja, do segundo e do quarto quadrante, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Vamos supor que esse ponto tem coordenadas, vamos lá, 3 e menos 3, né? Ou seja, o X é positivo e o Y desse ponto é negativo. Então, eu tenho mais vezes menos, tá? Que vai dar menos. Voltando a explicar aqui, ó, se eu pego um ponto aqui que pertence à bissetriz dos quadrantes pares, esse ponto, vamos supor que seja esse aqui, se o X dele é menos 1, o Y dele é 1. Então, eu tenho menos do X vezes o mais aqui do valor em Y. Menos vezes mais dá menos, tá? Só lembrando. Agora, o terceiro quadrante. Aí sim, qualquer região aqui do terceiro quadrante agora. Vamos supor que seja esse ponto, que seja esse, enfim. Esse ponto, o X dele é negativo, pois está à esquerda de zero. Então, aqui é menos e a ordenada abaixo de zero também é menos. Então, eu tenho menos vezes menos, que dá mais. Sinais iguais, você multiplica, né? E sinais iguais sempre dá mais, né? O menos pede o oposto, menos vezes menos dá mais. O mesmo ocorre se fosse analisar na situação lá do primeiro quadrante. Já fizemos essa análise, né? Mais vezes mais dá mais. Sinais iguais sempre dá mais. Então, anotando aqui na letra B, nós temos um resultado negativo para os sinais
das coordenadas de um ponto que pertence à bissetriz dos quadrantes 2 e 4. E a letra C, terceiro quadrante, apenas terceiro quadrante aqui, o sinal também é positivo. Agora, a letra D, ele fala do eixo das ordenadas. Um ponto que pertence ao eixo das ordenadas quer dizer o quê? O eixo Y. Se eu pegar um ponto que está aqui acima do zero, esse ponto, vamos supor que onde eu marquei aqui, essa região aqui, o valor seja 3. Quais as coordenadas desse ponto? Como esse ponto pertence ao eixo Y, o x obrigatoriamente é 0. E aqui é 3. Então, se eu fizer 0 vezes o sinal do 3, que é positivo, vai dar o quê? Vai dar nulo, né? Isso anula. O 0 não é positivo e nem negativo. O mesmo ocorre aqui. Ó. Se eu pegar um ponto, vamos supor que seja esse aqui, lá no menos 5, quais as coordenadas desse ponto? É 0, o x é 0, pois o ponto pertence ao eixo y corta x lá no valor 0, e aqui é o menos 5. Então, se eu fizer 0 vezes o menos 5, vai dar o quê? Vai dar 0, ou seja, o sinal é nulo. O 0 não é positivo e nem negativo. Então, do eixo das ordenadas, eu tenho o quê? Um valor nulo, tá bom? Então, pessoal, era isso, tá aí a correção. Volta ao vídeo, assista novamente, tá? Na próxima aula eu trago mais atividades. Valeu!